Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, com o sempre brilhante Dr. Nikolai Petrov, professor de Ciência Política da Universidade de Rhode Island e autor do maravilhoso livro A Tragédia da Ucrânia, o que a tragédia grega clássica pode nos ensinar sobre o conflito. Nikolai, bem-vindo de volta. Obrigado, Pascal. É bom ver você de novo. Bom ver você também. Você é uma das pessoas que tem uma compreensão muito profunda do funcionamento interno da Ucrânia, já que escreveu muitos livros e artigos sobre os processos políticos do país. E mais adiante vamos falar sobre as mudanças na situação do pessoal. Mas eu queria começar, na verdade, pelo que está acontecendo em torno de Odessa. Esses ataques russos contra Odessa, a intensificação da guerra, que agora também está acontecendo por meio de bombardeios diretos, e a quase consolidação da região de Donbass sob controle russo. Como você avalia o ponto em que está a guerra entre Ucrânia e Rússia, o combate direto entre esses dois exércitos, 4 anos e meio após o início da operação militar especial? Bem, a guerra de desgaste continua. A Rússia acredita que sua estratégia está funcionando e permitindo que ela avance num ritmo constante. Mas a razão dessa lentidão é, claro, a resistência ucraniana. E também o fato de que a Rússia está, ao mesmo tempo, consolidando suas posições atrás de si. Foi algo que a Ucrânia passou 8 anos fazendo, entre 2014 e 2022, construindo essas 4 cidades-fortaleza que a Rússia agora, aparentemente, está desmantelando sistematicamente. E isso, segundo vários analistas, formava a última linha significativa de defesa no Donbass, e, na verdade, em todo o restante do caminho até o rio Dnieper. Então, a ideia era construir em torno de Constantinówka e mais ao norte, para transformar essas pontes em fortalezas inexpugnáveis. Mas essas fortalezas, no passado, como Bakhmut e outras, caíram. E agora, esse processo está em andamento na região de Donetsk. E quando isso estiver concluído, quando essas áreas estiverem consolidadas sob controle russo? E esse é o ponto. Há um avanço e, ao mesmo tempo, uma consolidação. Então, essas duas coisas, compreensivelmente, levam mais tempo do que um ataque frontal direto. Algo que acredito ninguém recomenda neste momento, dada a nova natureza da guerra com drones, que podem ver e atacar em poucos minutos, como sabemos agora, assim que o alvo é identificado. Portanto, essa estratégia continua. Você pergunta sobre Odessa. Eu diria que não tenho certeza de que haja alguma novidade na estratégia em relação a Odessa. Acho que a estratégia russa pretende ressaltar que não há refúgio seguro na Ucrânia, nem em Lviv, nem mesmo em Kiev, nem em Uzhgorod, nem no oeste, nem no sul, nem no norte. E como resultado, and as a result, Russia wants not a ceasefire. A Rússia não quer um cessar-fogo ao longo da linha de demarcação. Ela quer um tratado de paz. Porque sem um tratado de paz, os combates vão continuar, e a reposição e a recuperação de equipamentos, e assim por diante, tudo isso vai acontecer em outras regiões que estarão a salvo de ataques. O objetivo central da guerra é garantir que a Ucrânia entenda que não há nenhum lugar de onde ela possa atacar a Rússia com segurança. Mas houve ataques. E esta é agora uma das novidades que continuamos encontrando nesta guerra. Novas estratégias, novas armas, novas respostas às armas. Weaponry, new responses to the weaponry. And this is E isso é, infelizmente tenho que dizer, um ciclo vicioso. Vicioso no sentido de que não há nenhuma boa razão para a guerra e para matar pessoas, pelo menos na minha opinião. Mas há um processo de aprendizado em curso. E eu gosto de destacar para meus colegas ocidentais, especialmente os que estão ansiosos para ressaltar os sucessos da Ucrânia na guerra, particularmente na área de tecnologia. Isso era uma das marcas do recentemente demitido ministro da Defesa, Fedorov. Ele era uma espécie de guru da inovação. Marhan, is a inovação de Roth? Há inovação, e depois vem a reação do adversário, que, por sua vez,
precisa ser enfrentada com estratégias diferentes, inovações diferentes. Portanto, não existe uma arma mágica que dê uma vantagem decisiva a qualquer lado do conflito. Acho que a Rússia entende isso. Pelo menos não vejo ninguém do lado russo, seja nas análises, no governo ou nas forças armadas, dizendo: agora temos uma arma que nos torna invencíveis. Por outro lado, o Ocidente e a Ucrânia ainda estão procurando essa solução mítica para os seus problemas. E acho que isso vai fracassar. É uma das razões pelas quais toda a estratégia, na medida em que se baseia na esperança de encontrar uma arma mágica, no fim das contas, não é realista em suas expectativas. Ultimately is not realistic in its expectations. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. That's a very good point. There have been talks about this. Esse é um ponto muito bom. Fala-se dessas armas milagrosas, tipo todos os anos. Elas continuam reaparecendo de novo e de novo. Isso vai mudar o jogo. Essa ideia de algo que muda o jogo é recorrente. É bem interessante como essa guerra é basicamente uma narrativa, e também, de muitas formas, uma invenção narrativa do Ocidente. Mas eu preferiria perguntar a você o seguinte. Vladimir Brovkin, no meu canal, observou que, para ele, a estratégia dos russos é mais a de esconder sua força e esperar o momento certo. Também tentar aprender com as formas de ataque que estão vindo, muitas vezes sobre como se defender delas. Então, meio que absorver isso e não mudar a estratégia, que é a vitória militar no campo de batalha. Não cair na provocação de contra-atacar a Europa, ou, sabe, com todos esses ataques que estão acontecendo no coração da Rússia, incluindo agora Wildberries e outras infraestruturas civis. Qual é a sua leitura disso? Também considerando que os russos parecem tentar responder a qualquer tipo de ataque, digamos, inesperado, vindo da Ucrânia. E essas armas milagrosas também parecem, de alguma forma, influenciar e deixar os ucranianos muito confiantes, pelo menos a liderança. No fim de semana tivemos uma grande feira de drones em Kiev, uma feira de drones, e os russos sem surpresa a bombardearam. Parece uma coisa tão estúpida de fazer. Mas isso faz parte dessa sensação de que, agora tudo está mudando por causa do armamento. Não, acho que isso foi simplesmente estupidez e erro humano. Porque o presidente Zelensky identificou isso dessa forma, e o procurador-geral da Ucrânia abriu uma investigação por o termo seria falta de atenção ao dever, falta de assumir adequadamente a responsabilidade, de assumir a responsabilidade correta pelo que era sua obrigação. Então foi apenas imprudência no setor. Mas voltando ao ponto do professor Brovkin, isso faz sentido de uma perspectiva militar. Só que nenhuma guerra pode ser analisada puramente de uma perspectiva militar. E esta guerra não é diferente. Uma guerra tem um componente militar, um componente político, um componente psicológico e um componente econômico. Agora, pessoas com especializações diferentes, por exemplo, um general em comparação com um macroeconomista, vão enfatizar, cada uma, a importância da sua própria perspectiva. E elas oferecem seus conselhos. And they offer their advice. Ultimately, the commander-in-chief. Em última análise, o comandante-em-chefe, o presidente, precisa tomar essa decisão de equilíbrio e dizer, bem, por causa do impacto econômico, temos de mudar nossa estratégia militar. Mesmo que ela esteja sendo bem-sucedida, não é bem-sucedido o bastante em comparação com as perdas que estamos sofrendo na economia. Por exemplo, ao discutir se a estratégia atual favorece a Ucrânia ou favorece a Rússia, tudo depende muito dessa perspectiva. Acho que a estratégia da Ucrânia sempre foi bastante transparente. Pelo que entendo, os analistas que falam mais diretamente sobre isso, e não como porta-vozes do regime, dizem: entendemos que, dada a diferença de tamanho, recursos e dinheiro, a Ucrânia não pode vencer uma batalha direta contra a Rússia, um confronto militar direto. É por isso que essa não é a estratégia. A estratégia da Ucrânia é envolver o Ocidente, na esperança de que diretamente. Hopefully directly. In other words, send troops
Em outras palavras, enviar tropas para que isso se torne uma cruzada ocidental em nome da Ucrânia, na qual a Ucrânia ajudará e estará na linha de frente. Mas, como não podemos derrotar a Rússia com sucesso, embora estejamos confiantes de que a Ucrânia e o Ocidente juntos podem, a estratégia precisa ser envolver o Ocidente diretamente na batalha, na condução da batalha. E uma série de líderes ocidentais tentou evitar isso, ao mesmo tempo em que obtinha todos os benefícios possíveis desse derramamento de sangue entre ucranianos e russos. A vantagem para a Europa é que a Rússia fica enfraquecida militarmente e espera-se economicamente por esse banho de sangue. E estará menos preparada para tirar proveito da situação caso a guerra termine. To take advantage should the war end. Hopefully. And most importantly, Esperemos. E mais importante ainda, ao prolongar o derramamento de sangue, a estratégia da Europa é ganhar tempo para se rearmar. Então a estratégia é, até 2030, vamos gastar todo esse dinheiro, reequipar nossas forças armadas, e depois não está muito claro qual será a estratégia. Mas de qualquer forma, a Europa terá opções, porque será forte o bastante para se defender e talvez até forte o bastante para se envolver diretamente na batalha na Ucrânia, se decidir fazer isso. Algo que atualmente não é capaz de fazer, porque não tem efetivo, não tem treinamento, não tem equipamento logístico e simplesmente não está preparada. They're simply not prepared. So, Ukraine is doing a great service. Então, a Ucrânia está prestando um grande serviço à Europa ao morrer em grande número, mas essencialmente em benefício da Europa. Pelo menos é por isso que a Europa aplaude e, eu diria, apoia esta guerra. Uma ilustração simples disso. Não há negociação. Não há interesse em negociação na Europa. Não há negociador. Nem sequer se fala nisso. Quer dizer, há especulação sobre talvez haver. Mas em contraste com 21 pacotes de sanções, não houve um único negociador designado em todos esses anos por parte da Europa. Portanto, obviamente, não há interesse por parte da Europa. Há, porém, interesse em concluir os preparativos militares. Sim. The military preparedness. Sim, porque se houvesse um interesse sério em realmente encerrar isso, pelo menos veríamos algum processo político, em qualquer nível, para iniciar negociações. Mas não vemos nada disso. Então a ideia ainda é prolongar a guerra, porque no fim das contas, a guerra beneficia esse lado. E eu me lembrei do ponto que eu queria fazer, sobre o qual você estava perguntando, a respeito das diferentes percepções. Então essa é a justificativa, ou a visão ucraniana, de sucesso militar. A visão russa de sucesso militar, eu acredito, é, ou tem sido até agora, mais modesta, porque Putin disse, nossos objetivos são a libertação dos 4 oblasts, mais a Crimeia. Só isso. Na preparação para as negociações de Istambul, em abril de 2022, a Rússia teria ficado satisfeita com Donetsk, Luhansk e a Crimeia, quando essas negociações foram frustradas pelo Ocidente, e Boris Johnson interveio, dizendo, estamos com vocês, vamos lutar. Essa ainda é a posição atual da União Europeia. Então a Rússia disse, bem, vamos, portanto, punir essa recalcitrância tomando mais 2 regiões. E Zaporíjia e Kherson. Então esse é agora o objetivo declarado. 4 regiões, mais a Crimeia. Putin tem deixado claro, de forma consistente, que a falta de um acordo negociado levará a novas perdas territoriais e a outras perdas não especificadas, que, a meu ver, seriam de natureza política e econômica. Em outras palavras, talvez não seja uma tomada de território de empresas, mas a criação de uma zona tampão, ou garantir, por exemplo, a destruição da frota. Qualquer tipo de atividade naval, frota comercial, frota militar, enfrentaria todo tipo de restrição que a Rússia tem capacidade de impor à forma como a energia chega à Ucrânia e como os bens chegam à Ucrânia. E a Rússia, por exemplo, mesmo no início deste ano, como talvez seus ouvintes saibam, o petróleo russo ainda continuava fluindo pela Ucrânia para o Ocidente.
E sabe, os dois lados estão dispostos a fechar os olhos para interações lucrativas, que são vantajosas para ambos. Então, a estratégia da Rússia é continuar a guerra de desgaste, porque acredita que está tendo sucesso nesse objetivo. Por que seguir uma guerra de desgaste em vez de uma escalada dramática? Porque uma escalada dramática levaria a tensões sociais, a um aumento das tensões sociais na Rússia, como aconteceu com a mobilização limitada no fim de 2022. Mas essa foi a única mobilização para o exército que houve até agora. E, obviamente, a Rússia reluta em colocar toda a economia em regime de guerra, especialmente, bem, por causa das tensões sociais, dos custos econômicos. Mas também porque, repito, e quero enfatizar isso, a Rússia sente que sua política está tendo sucesso. Então, se você quer ter uma noção da diferença de perspectivas, quando lê reportagens da grande mídia ocidental sobre como a Ucrânia está vencendo e a Rússia está perdendo por todos esses motivos, verá, aliás, que muito poucos deles são militares. Em geral, elas não falam de sucessos militares, porque esses são, na melhor das hipóteses, discutíveis para o lado ucraniano. Mas eles estão destacando o peso sobre a economia russa e a aparente perda de apoio público de Putin, o que poderia se tornar uma questão importante nas próximas eleições para a Duma. Se elas forem muito mal para a Rússia, isso poderia sinalizar uma mudança de rumo. Pelo menos é o que espera a liderança ucraniana. Então, o argumento que se vê no Ocidente, e em menor medida na Ucrânia, sobre o motivo de a Ucrânia estar vencendo, parte mais ou menos da premissa de que, no campo militar, há um impasse, e de que os custos para a Rússia estão se acumulando nessas áreas relacionadas. Já a Rússia argumenta, em primeiro lugar, que sua estratégia militar está tendo sucesso, que ela está de fato avançando a um ritmo constante para alcançar seus objetivos militares. Eu não sei. Quer dizer, nós sabemos quais são os objetivos militares. Não sabemos qual é o cronograma. Então é preciso supor que o Estado-Maior esteja dizendo: nosso cronograma é, não sei, 3 meses, não amanhã. E se eles acham que estão no rumo certo, então acham que estão no rumo certo. Pelo menos foi isso que relataram. E quanto ao impacto econômico da escassez de combustível, da falta de outros produtos e dos problemas logísticos sentidos pela população, a Rússia argumenta que isso não é significativo para a população russa. Eles estão dispostos a aceitar isso, a absorver isso e a considerar isso necessário para a condução bem-sucedida da guerra, que é a posição russa. Rus. The Russian people accept and understand the need for. So, if you increase that... Então, se você aumenta esse custo, a Rússia argumenta, e alguns analistas ocidentais também apontam e defendem isso, que a Rússia não vai entrar em colapso. A Rússia não vai mudar de rumo. Ela vai ficar mais determinada a levar a luta até o fim, porque esses custos agora têm de ser arcados, recuperados, e os perigos vindos da Ucrânia precisam ser eliminados. E eu acho que esse é um argumento fácil, relativamente fácil, de apresentar ao cidadão médio na Rússia. Algo como, bem, por que estamos mandando nossos rapazes para morrer lá? O que há de errado com os ucranianos? Deixem-nos viver. Nós devemos viver. Eles devem viver. E não deveríamos estar enviando nossas tropas para lá, porque eles não sentiram o impacto da guerra. Because they didn't feel the impact of the war. Now that they feel what the Ukrainians are willing... Agora que eles sentem o que os ucranianos estão dispostos a fazer contra eles, sejam quais forem os motivos, agora dizem, bem, se é assim que vai ser, então vamos levar isso a sério. O argumento de pessoas como Gilbert Doctorow, Sergei Karaganov, Dmitry Medvedev e outros é que temos sido gentis demais. Precisamos levar isso mais a sério, para que o impacto da guerra diminua para nós. Precisamos estar seguros, e a nossa segurança é garantida cada vez mais, ao que parece, pela retirada, e talvez até pela destruição da Ucrânia. Ouvi uma boa frase, uma frase muito interessante, de um analista muito ponderado chamado Pavel Schelling. Thoughtful analyst called Pavel Schelling. And he's an interesting person
E ele é uma pessoa interessante. Parece viver no Ocidente, mas é muito popular no meio analítico russo. E ele disse: sabe, o que ele vê na Rússia é que, com muita relutância, a elite russa está chegando ao entendimento de que talvez a própria existência da Ucrânia seja, de fato, uma ameaça existencial para a Rússia. Esse tem sido o argumento, o tempo todo, da liderança ucraniana. Mas, na verdade, a Rússia não... Bem, certamente nunca argumentou oficialmente, de forma alguma, que a Ucrânia precise deixar de existir. Ela só precisa acomodar os interesses de segurança russos em algum tipo de formato negociado. Russian security interests in some sort of negotiated format. And the reluctance to do this has forced, again, E essa relutância em fazer isso obrigou, mais uma vez no discurso russo, obrigou a Rússia a tomar medidas proativas nessa direção. Mas quanto mais a Ucrânia apresenta líderes, militares e políticos que se recusam completamente a negociar, mais ganha força o argumento de que talvez não faça sentido tentar negociar. E de que nossa estratégia não deveria ser criar uma zona tampão neutra, tornando a Ucrânia um estado neutro entre o Ocidente hostil e a Rússia, mas, de fato, ocupar ou administrar todo o território. Sim, mas isso é algo que ele diz que a Rússia tem extrema relutância em fazer. A atual liderança política, segundo ele, segundo Shelin, tem extrema relutância em fazer isso. is extremely reluctant to do. It's one of these instances where you create a self-fulfilling prophecy. É um daqueles casos em que você cria uma profecia autorrealizável pelas ações que toma para combater algo que nem existe, mas acaba trazendo isso à existência. Quer dizer, sabe, o que me parece estar acontecendo na Europa é essa conversa constante de os russos vão nos atacar, os russos vão nos atacar. E então atacam a Rússia por meio da Ucrânia, praticamente garantindo que as vozes que dizem que precisamos aumentar a dissuasão atacando de fato a Europa ganhem mais força. É um ciclo muito vicioso. Mas então, dentro da Ucrânia, tivemos isso. Quer dizer, na sua análise, já houve essa radicalização? Radicalization by now? I mean, Quero dizer, estamos mais distantes do que nunca de uma Ucrânia neutra. O equilíbrio eleitoral para algo assim já não existe mais. As pessoas que teriam feito isso já não estão mais lá. Então, o que mais resta? Especialmente agora que vimos algumas mudanças de pessoal. E talvez possamos usar isso para falar sobre o que significa a demissão do ministro da Defesa e a troca da equipe. E também o fato de que o Sr. Zelensky, mesmo 2 anos depois do fim do mandato dele, ainda continua lá como presidente. Talvez você possa falar um pouco sobre isso. Sim. Então, com relação à situação, à radicalização da política na Ucrânia, isso é absolutamente verdade. Mas isso é muito normal depois de uma guerra, especialmente para um país derrotado. Quando a Alemanha nazista e o Japão militarizado foram derrotados, não havia democratas em nenhum desses países. Na Alemanha, todos que ocupavam cargos oficiais ainda eram nazistas. Eram, como tinham sido no dia anterior. Talvez não fossem membros do partido, mas certamente esse era o contexto em que viviam. E continuariam existindo até hoje, com pelo menos essa bagagem e esse legado por uma década ou mais. Uma década ou mais. Porque mesmo depois que o regime político muda, as cartas ainda precisam ser entregues. The mail still needs to be delivered. And it needs to be delivered by the same mailman who delivered it. E isso precisa ser entregue pelo mesmo carteiro que entregou no ano passado, sabe? Pelo futuro previsível. Depois, há uma mudança geracional, e as coisas mudam gradualmente ao longo do tempo, dependendo do contexto mais amplo em que os países são delimitados e das restrições impostas às suas fronteiras, do desenvolvimento político por forças externas. Porque, se fosse deixada por conta própria, a Alemanha teria tido, depois da Segunda Guerra Mundial, o mesmo tipo de radicalização e política de extrema-direita que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu, e a instabilidade política ali surgiu precisamente porque não houve uma ocupação militar para decidir quem seriam os próximos líderes políticos. So all of that is interesting.
when thinking Então, tudo isso é interessante quando se pensa no que ajudaria a Ucrânia a se tornar, eu diria, um país normal depois da guerra. normal country. Um país normal depois da guerra. Bem, há muitas coisas sobre as quais se pode especular, e muitos tipos de mudanças. Sempre houve, não sempre, mas eu diria que no último ano e meio, desde que começou toda a discussão sobre negociações e sobre a possibilidade de encerrar a guerra, a primeira coisa que vários analistas ucranianos fizeram foi especular sobre os problemas que vão existir no período imediatamente após a guerra. That will exist in the immediate aftermath of the war. And when people talk about that on E quando as pessoas falam sobre isso em blogs, pessoas como Kostya Bandarenka, Sergei Datsyuk, até Alexei Aristovich e outros, há um entendimento geral de que não será um período feliz nem bom para muita gente. A maioria dos ucranianos, a pesquisa mais recente, feita pelo Ministério da Migração entre os ucranianos que estão no exterior, mostra que mais de 2/3 não pretendem voltar jamais. Não pretendem retornar à Ucrânia se puderem permanecer no exterior. Eles gostariam de não voltar para a Ucrânia. Então, essa é uma questão. As pessoas que ficarem serão uma população mais velha, provavelmente desmoralizada de qualquer forma. E será muito difícil atrair qualquer tipo de investimento para a Ucrânia, a menos que haja uma perspectiva de estabilidade nas relações com a Rússia. Stability in relations with Russia. So, I guess from that, Então, acho que a partir disso, fica claro que o que a Ucrânia precisa obter de qualquer processo de paz é um entendimento de longo prazo sobre como, no fim das contas, alcançar boas relações com a Rússia, boas relações de vizinhança. E isso não é algo sobre o qual as forças políticas possam falar durante a guerra. Mas assim que a guerra terminar, será a única coisa de que as pessoas vão falar, eu acho. Ou será um dos principais temas. E então veremos quais forças políticas, quais pessoas que não vemos hoje na política ucraniana, vão surgir. Porque a política da Ucrânia hoje gira em torno de conduzir uma guerra. Quando a guerra acabar, não haverá mais necessidade de conduzir essa guerra. E os políticos cujas carreiras foram construídas em torno de conduzi-la, deixarão de ser necessários. E, de novo, vimos isso repetidas vezes na história. Churchill foi um líder de guerra. Churchill foi substituído antes mesmo da negociação, antes que a tinta da capitulação da Alemanha secasse por Aden. on Germany's capitulation, replaced by Eden. Era Rotary-Singi. And it's what gets wrong. That is true, but there's one factor that Isso é verdade, mas há um fator que, na minha opinião, diferencia a Ucrânia. Até hoje, ainda existe um alto grau de infiltração na política ucraniana por meio desses atores externos, dos quais ficamos sabendo. E acho que isso agora está mais às claras. Por meio das ONGs, das embaixadas de países ocidentais, dessa espécie de cultura de nomeações, de decidir quem é aceitável para o Ocidente e quem não é, nos escalões mais altos da liderança. E há o aspecto da guerra por procuração que me parece continua bastante enraizado. E talvez os russos estejam até tentando revidar agora, por meio desses ataques a Kiev. Yeah. So I don't see that as different. Então, eu não vejo isso como algo diferente. Por exemplo, é o prelúdio do tipo de controle externo ao qual o Japão e a Alemanha foram submetidos depois da Segunda Guerra Mundial, após o fim do conflito. Só que agora, talvez haja uma percepção ou um entendimento de que na medida em que a Ucrânia passa a fazer parte do pensamento ocidental, não de forma ampla, não que todo mundo, mesmo na esfera política, certamente nos Estados Unidos, saiba sequer onde fica a Ucrânia. Não é esse o caso, mas eles sabem onde fica a Rússia e sabem que a Ucrânia é um espinho no lado da Rússia. Então, vamos estar lá para pressionar esse espinho, ou puxá-lo, se for necessário, ou movê-lo, sacudi-lo para um lado ou para o outro. Vamos ter influência já agora. Let's have an influence already now. And after the war, we will E depois da guerra, já estaremos lá para nos basear nesses princípios estabelecidos, nesses canais estabelecidos, eu diria. Porque qual era o objetivo da expropriação unilateral, por Trump, dos recursos minerais da Ucrânia em benefício dos Estados Unidos? Aqueles acordos coloniais, dos quais a Ucrânia abriu mão,
supostamente em troca de futuros investimentos americanos nessas regiões. Isso antecipa exatamente o tipo de estratégia de que estou falando. Foi exatamente a estratégia que as potências ocidentais, mais especificamente os Estados Unidos, mas também, em menor medida, as outras potências ocupantes, seguiram na Itália e na Alemanha. Reconstruir as indústrias locais em benefício dos Estados Unidos e não em benefício daquelas populações. Not for the benefit of those populations. They received a portion of the profits, but the entire Eles receberam uma parte dos lucros, mas toda a orientação dessas indústrias era reforçar, conectar e abastecer, fornecer suprimentos essenciais para o crescente complexo militar industrial, como disse Dwight Eisenhower, o presidente Eisenhower, que estava sendo construído nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, à medida que a Guerra Fria se expandia. Então é provável que vejamos algo parecido. Uma nova Guerra Fria se expandindo, na medida em que essas potências ocidentais tenham a capacidade de promover seus interesses dentro da Ucrânia. Isso significa que a Ucrânia ainda precisa estar na órbita do Ocidente. A questão é se isso é tolerável para a Rússia. Se a Rússia pode tolerar uma Ucrânia na órbita econômica e política do Ocidente, mas não na sua órbita militar. Ela seria neutra, mas voltada para o Ocidente, sem estar militarmente ligada ao Ocidente. Acho que a Rússia, no passado, disse: consideraríamos isso como uma solução. Não é uma solução ideal para nós, mas consideraríamos. Se isso ainda é aceitável agora, diante da óbvia animosidade do Ocidente e do desejo de extrair da Ucrânia cada gota de utilidade possível em benefício próprio, em benefício do seu complexo militar industrial, não sei se essa estratégia ainda é tão atraente para a Rússia. Em outras palavras, a Rússia parece estar sentindo muita pressão para não necessariamente. Acho que tomar toda a Ucrânia é uma tarefa muito grande e talvez impossível de administrar. Não sei. Mas algo que ainda seria muito difícil, porém pelo menos concebível, seria transformar o que restasse da Ucrânia em um país sem saída para o mar. Sim, é discutível. E nesse ponto, essencialmente se torna uma potência de terceira categoria. Uma potência agrária de terceira categoria. Só isso. Sim, mas isso permitiria que a violência diminuísse. Porque o que me preocupa é que o cenário que você está descrevendo, e me parece um cenário realista, é aquele em que o uso de bombas, drones e assim por diante, de ambos os lados, ou de todos os lados, continuaria de forma esporádica, porque nunca se chega de fato a um tratado de paz. E talvez se estabeleça algo estável, com o qual todos os lados consigam conviver. Mas sempre haverá algum tipo de combate esporádico nos anos e anos que virão. Temos um precedente histórico na insurgência clandestina antissoviética do exército insurgente ucraniano após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, a liderança política fugiu do país e se estabeleceu na Europa Ocidental, mas apoiou militarmente. Uma espécie de atividades insurgentes clandestinas, atividades terroristas no oeste da Ucrânia. E acho que elas continuaram até o início dos anos 50. Portanto, ao longo dos anos 1940 e no início dos anos 1950, até que o líder político, o líder militar do exército insurgente ucraniano, foi eliminado, foi morto. E essa não foi uma atividade militar pequena. Pelo que acredito, bem, não sou especialista em assuntos militares o bastante para saber, havia duas grandes unidades militares dedicadas, acho que divisões dedicadas, à repressão. E táticas de busca e destruição foram implementadas no oeste da Ucrânia por líderes soviéticos, além de certas políticas de terror contra a população local. Então, se você fosse suspeito de apoiar isso, era enviado para o exílio na Sibéria e coisas do tipo. E entendia-se, Beria fala sobre isso em certo contexto histórico, que mesmo em 1954, já era bem sabido que, embora a Ucrânia fizesse parte da União Soviética, na Ucrânia Ocidental,
até a liderança política comunista nomeada por Moscou, tinha de lidar com esses contra-insurgentes e reconhecer a importância e o peso que eles tinham localmente. Então eu consigo ver algo parecido acontecendo. Mas, de novo, a questão seria, por quanto tempo isso poderia continuar se a Rússia aplicar força militar naquela região? Military force to that area. You look at the situation in the occupied territories. Quando você olha para a situação nos territórios ocupados hoje, uma das decepções que os líderes políticos em Kiev expressam de forma recorrente é que não vemos insurgências em grande escala, nem atos de sabotagem nessas regiões. A maioria das pessoas só quer superar a guerra. E ocasionalmente acontece alguma coisa. Uma bomba, uma sabotagem ou algo assim. Mas a grande maioria dos incidentes, quando ocorre, são ataques ou conspirações. Tentativas de assassinato organizadas por Kiev e por pessoas enviadas da própria Ucrânia para esses territórios, não por insurgentes locais. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Local insurgents. And this has been going on for a long time. I mean, I remember back in 2014 through Quero dizer, lembro que 2014 a 2022, essa era uma das reclamações expressadas pela liderança política em Kiev em relação ao Donbass e à Crimeia. Sabe, onde está a resistência? Por que não estamos? Sabe, seria muito mais fácil conseguir apoio ocidental para nossos esforços aqui se as pessoas não fossem tão acomodadas sob o novo regime. E suspeito que as pessoas se cansam da guerra. E, a menos que alguém esteja comprometido com a revolução e a guerra pela própria guerra, a grande maioria das pessoas pode ser convencida a viver até mesmo sob um regime russo, no caso da Ucrânia. even under a Russian regime in the case of Ukraine. Não, vemos isso o tempo todo na ciência política. As pessoas mais diretamente afetadas pela violência política são as que defendem com mais fervor que se faça qualquer coisa para acabar com ela. Não se trata apenas de guerras, mas também de guerrilhas na América do Sul. Vemos que as regiões mais duramente atingidas pela violência são sempre as que apoiam qualquer tipo de acordo de paz, mesmo que ele inclua anistia para os responsáveis. E são as regiões mais distantes que sempre dizem algo como não, queremos justiça, justiça acima de tudo, então precisamos puni-los, mesmo que isso signifique exatamente. Exactly. So, and we have Então, temos inúmeros exemplos. O que acabou de me vir à mente é, eu diria, Gustavo Petro, na Colômbia, o presidente da Colômbia, mais uma vez um dos líderes guerrilheiros. E, em algum momento, como no caso da Irlanda do Norte, como na Colômbia, como nas Filipinas, como em muitas regiões diferentes onde houve insurgências de longo prazo durante décadas, ocorre uma mudança geracional. E o novo grupo de líderes argumenta que é possível, essencialmente, alcançar muito, se não tudo, o que esperamos, atuando pelo processo político, se tivermos permissão para participar dele. E não há razão para esperar que os ucranianos sejam, sabe, uma exceção a essa regra. Sim. Você pode falar um pouco sobre as mudanças na liderança? Ainda não abordamos isso diretamente. O que significa, para o processo político na Ucrânia, o fato de Zelensky ter sido basicamente forçado a fazer isso? Algumas pessoas especulam que foi porque seu ministro da Defesa estava ficando popular demais, e o Sr. Zelensky se sentia inseguro com isso. Qual é a sua leitura dessas mudanças? Bem, eu na verdade não acho que ele tenha sido forçado a fazer isso. Porque antes de o primeiro-ministro ser demitido, ninguém especulava que houvesse qualquer motivo para demitir o primeiro-ministro. A interpretação mais comum agora para a demissão do governo é precisamente que isso permitiu uma saída indireta para demitir Umerov, que de outra forma teria de ser demitido diretamente por Zelensky. E ele não queria fazer isso. Então, ele quis tirar Umerov do cargo, demitindo o primeiro-ministro. Porque uma vez que o primeiro-ministro é demitido, o gabinete precisa ser reconstituído. Assim, todos apresentam automaticamente suas renúncias, até que novos ministros sejam nomeados. Portanto, isso não precisaria ter acontecido.
Havia, é claro, muitos rumores de que Umerov não se dava bem com Syrskyi. Mas quando isso não aconteceu na Ucrânia, When has that not been the case in Ukraine? When since 2022 has the desde 2022, quando foi que o ministro da Defesa concordou plenamente com o comandante das forças, o comandante-em-chefe das Forças Armadas, sem recorrer ao presidente pedindo mais dinheiro e mais autoridade para seguir estratégias diferentes? Sempre foi assim. Então, isso realmente não é diferente. A diferença é que no caso de Fyodorov, estamos vendo um empresário que entende de mídia e tecnologia. Portanto, ele não é alguém cuja força esteja em ter construído redes políticas. Ele não é um oligarca. Não surgiu dentro da estrutura de um partido específico. Ele chamou a atenção de Zelensky quando basicamente disse: "Eu posso conduzir para você uma campanha de mídia moderna na internet. Você não entende disso em 2019, mas consegue apreciar a importância da mídia Zelensky por vir do meio da comunicação." Zelensky from the media environment. But what you're missing is what I can offer because I know. Mas o que você não está percebendo é o que eu posso oferecer, porque eu conheço tudo, o mundo da tecnologia, e comecei a elaborar estratégias de promoção e a fazer vídeos bem produzidos. E há muita coisa envolvida nisso, tanto na forma de apresentar os candidatos, logo de início, quanto em operações clandestinas para manchar outros candidatos e em notícias meio maldosas sobre outras pessoas. Então tudo isso junto faz parte da campanha eleitoral, e Fyodorov era responsável por isso. Era assim que ele se vendia. E por isso, como resultado disso, Zelensky recompensou Fyodorov, criando um novo ministério só para ele, que era o Ministério da Tecnologia e Informação, eu acho. Então, esse seria o território de Fyodorov. E, de novo, uma das coisas que vem junto com se promover nessa área é que você promove a si mesmo. Promoting yourself in that arena is that you promote yourself. You promote yourself. You promote the government, but you Você promove a si mesmo, promove o governo, mas também é visto como alguém que se beneficia disso e que sabe promover certas pessoas e denegrir outras. E à medida que seu interesse se expandiu, ele começou a investir mais e a procurar formas de ampliar a importância da área tecnológica de mídia nas Forças Armadas. Ele disse, e essa foi, eu diria, a inovação dele, que as Forças Armadas não se resumem a lutar, nem apenas a armas. Trata-se de vender uma visão e uma estratégia sobre as armas que teremos, sobre essa estratégia brilhante que teremos e sobre como empacotá-la e vendê-la. And how to package it and how to sell it. And I can do that for you because that's what I've been doing the last several years. E eu posso fazer isso por vocês, porque foi isso que venho fazendo nos últimos anos para o governo e para o presidente, para o Zelensky. E vejam só, há 6 meses ele se tornou ministro da Defesa. Mas o conjunto de atribuições dele, como ministro da Defesa, não é o que um ministro da Defesa típico faz. Em outras palavras, ele não é um gestor. Ele não busca se envolver nos detalhes da aquisição de equipamentos militares, embora haja algum elemento disso. Mas esse não é o principal dele. O principal dele é pegar uma grande ideia como o Flamingo, novos mísseis, ou guerra com drones, ou matar 50 mil russos por mês. Essa é a visão. E podemos fazer isso com drones. And we can do it with drones. One of the placards on the cardboard, Um dos cartazes no Maidan de papelão dizia, e isso basicamente resume toda a visão política dele: com Fyodorov, drones são destruídos. Com Syrskyi, pessoas são destruídas. Ah, se você tiver drones, então as pessoas não vão morrer. Não é uma bela maneira de conduzir uma guerra. Mas, na verdade, isso não pode funcionar. Então, sim, esse é o problema. Fyodorov vem com ideias novas que o Estado-Maior Militar diz serem um pouco malucas. Em outras palavras, elas são boas, e ele deveria fazer o trabalho dele na internet. Mas deveria deixar os combates e a estratégia dos combates para nós, porque o que ele está tentando fazer é essencialmente uma fantasia. Mas as pessoas gostam de fantasias. Elas vão para as ruas por fantasias. Elas sabem, elas... Okay, so you're basically saying Certo. Então você está basicamente dizendo que Fyodorov perdeu uma disputa entre o que é mais importante, a estratégia militar, de fato, ou a propaganda sobre ela.
e que o braço de propaganda e o braço de TI acabaram perdendo espaço em favor da ala do poder militar propriamente dito. Benefit of the hard military power kind of wing. Well, he personally, as the Bem, ele, pessoalmente, como? Então, o que ele vem tentando fazer desde que foi demitido? Desde que foi demitido, ele tenta argumentar: ninguém pode fazer isso além de mim, então eu preciso ser reintegrado. E tudo isso, toda essa campanha, faz parte da estratégia dele. Não apenas para mostrar por que ele é tão indispensável, mas também para mostrar que a política na Ucrânia pode ser manipulada dessa forma. Prestem atenção, Zelensky. Prestem atenção, Ocidente. Eu posso fazer acontecer coisas que vocês não percebem, porque acham que têm controle. Mas, na verdade, eu consigo manipular o público para fazer o que eu quero. E essa é a parte interessante. Agora temos que esperar para ver. Isso é um teatro em que ele está certo, e a encenação teatral é mais importante do que os próprios atores. Ou Zelensky consegue superar isso. E, basicamente, se conseguir, então a história de Fyodorov. And basically, if he does, then Fyodorov's history. Is there any chance in your Na sua opinião, alguma chance de que alguém que esteja apenas ouvindo esta conversa esteja, na verdade, sentado em Moscou, tentando anotar o que está acontecendo aqui? Ou talvez isso seja especulação demais. Eu só fico me perguntando. I'm not saying anything that Elon Não estou dizendo nada que Elon Musk, a Palantir e todos os outros já não tenham dito. Sou a última pessoa a falar sobre isso. Acho que todo mundo vem dizendo isso há muito tempo. Mas no Kremlin há muito pensamento à moda antiga. E acho que existe uma espécie de separação, talvez uma barreira. Então a minha impressão é que Putin olha para os militares e diz: vocês são os especialistas aqui. Eu não vou. Quero saber como as coisas estão indo. Quero entender a estratégia. Mas não vou dizer onde enviar divisões, fazer isso acontecer, atacar no norte, atacar no sul. É isso que Zelensky faz. Zelensky diz: precisamos salvar Mahmoud, salvar isso, fazer aquilo, enviar isso. E ele intervém, para grande frustração dos comandantes militares, que se consideram os especialistas nisso. who consider themselves the experts in this. And maybe they are. E talvez estejam. Mas a premissa de Putin é: bem, vamos vencer algumas batalhas, vamos perder outras. Mas enquanto eu acreditar que os militares têm uma estratégia que faz sentido para mim e conseguem argumentar que nossos objetivos estão sendo alcançados, que estão avançando em direção a essa meta, eu os respeito o suficiente para deixá-los fazer o trabalho deles como profissionais. E esse provavelmente é o caminho mais sensato no longo prazo. Porque sempre que um líder político, muito distante dos militares, se envolve e começa a dar ordens, antes de tudo, a primeira coisa que acontece é o caos. E a segunda é que você não sabe. As consequências dessas mudanças no próprio campo de batalha são difíceis de prever. E geralmente, elas não acabam sendo para o melhor para os militares. For the best for the military. Certo, Nikolai. Muito obrigado por esta visão geral tão esclarecedora do que você está vendo acontecer, especialmente nesse nível político. Se as pessoas quiserem acompanhar o seu trabalho, há algum lugar onde você publique ocasionalmente ou alguma lista de e-mails na qual possam se inscrever? Well, they should visit my website. Bem, as pessoas devem visitar meu site, npetro.net. Eu posto tudo lá. Acredito que tem um artigo com Ted Snyder, que vai sair no The American Conservative nos próximos dias, já foi aceito. Então é mais sobre a confusão envolvendo Fedorov, Syrskyi e Zelensky. E bem, é isso, basta me acompanhar. E se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail está no meu site. E eu vou incluir você na minha lista de e-mails, mas faço isso individualmente. I do that on an individual basis. Certo, pessoal. Se vocês têm muito interesse em receber as notícias e análises do Nikolai Petro, escrevam diretamente para ele por e-mail. Vocês vão encontrar isso e eu vou colocar um link para o site dele na caixa de descrição abaixo. Nikolai Petro, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.